E aí, pessoal? Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Pensa numa investigação forense, mas na alma de um dos vilões mais complexos de JoJo's Bizarre Adventure, Jojo Lion. A nossa missão aqui é bem clara: descobrir o lugar exato, na complexa topografia moral do inferno de Dante, para uma figura como Toro. Então, a grande pergunta é essa, né? Onde, nos 9 círculos do inferno, se encaixa um cara que literalmente controla a calamidade? Para essa análise, vamos pensar no Toru como nosso réu. E o inferno de Dante Alighieri? Bom, essa vai ser a nossa estrutura legal, o nosso código penal para julgar o caso dele. Bora começar? Mas calma lá. Antes de começar qualquer julgamento, a gente precisa estabelecer a jurisdição, né? Existem 3 pontos fundamentais que a gente precisa provar para dizer que o touro pode, sim, ser julgado por este tribunal infernal. Sem isso, nosso caso todo cai por terra. Então, vamos lá. Primeiro ponto. O universo de Jojo, principalmente depois de Steel Ball Run, deixa bem claro que existe uma ordem moral divina, ou seja, as regras do jogo se aplicam a ele. Segundo, o touro morreu sem mostrar um pingo de remorso, o que já o desqualifica direto para o purgatório, não tem essa opção para ele. E terceiro, e talvez o mais importante, como um homem de pedra, ele tem intelecto, tem livre-arbítrio, ele é sim moralmente responsável por tudo o que fez. Resumindo, o caso é válido, a gente pode prosseguir. Ok, agora a gente precisa entender um conceito-chave para essa análise toda: malícia. Essa é uma ideia central no inferno de Dante. Pensa assim: para o Dante, usar a inteligência, a razão para planejar o mal é muito pior do que pecar por impulso, por uma paixão descontrolada. E é exatamente por isso que a gente precisa descer e ir lá para as profundezas do inferno, onde moram os pecados do intelecto e não do simples instinto. E essa ideia de malícia nos leva direto para outra, a obstinação. É só lembrar dos momentos finais do touro. Ele não estava buscando salvação, nem nada parecido. A mente dele estava focada em memórias e sonhos. Esse era o único legado que importava. Essa recusa total em se arrepender é um caso de livro de obstinação, e isso sela o destino dele lá embaixo, nos reinos inferiores. Ok, com a jurisdição estabelecida e os conceitos na mesa, está na hora de apresentar as provas. Vamos dar uma olhada na ficha criminal do nosso réu. Estes são os atos que trouxeram o touro até este tribunal infernal. Olha só essa lista. O ponto crucial aqui, quando a gente olha para tudo isso, é o padrão que começa a aparecer. A criação do Satoru Akefo, o tráfico da Lokakaka, a manipulação terrível da Yasuho, tudo, absolutamente tudo, aponta para uma única categoria de pecado: fraude. Ele não é um cara que age no calor do momento. Ele planeja, ele conspira. Então, tá na hora de começar a nossa descida. Para a gente achar o endereço exato do touro, vamos fazer por eliminação. A gente vai passar pelos círculos superiores do inferno e mostrar por que eles simplesmente não são o bastante para a alma dele. Vamos começar pelos círculos de cima, os da incontinência. Sabe, luxúria, avareza, esses pecados são sobre perda de controle. E as ações do touro nunca foram sobre isso. De jeito nenhum. O relacionamento dele com a Yasuho, a busca pela Lokakaka, tudo era um movimento friamente calculado num tabuleiro muito maior. O mal que ele pratica é deliberado, não tem nada de impulsivo. Certo. Então, vamos descer um pouco mais. E o círculo da violência? Bom, não dá para negar. O touro é um assassino. Mas aqui está o pulo do gato na ética de Dante. O método importa, e muito. Ele não é do tipo que suja as mãos. Pelo contrário, ele usa o stand dele, o Wonder of You, para fazer com que a própria lógica do universo cometa violência por ele. Isso é maldade intelectual pura. E isso nos empurra para bem além do 7º círculo. A verdadeira natureza do pecado dele não está na paixão descontrolada, nem na força bruta. Ela está escondida, bem lá no fundo, nos lugares mais profundos e traiçoeiros do inferno. E é aqui que a gente chega, o 8º círculo, Malebolge. Este é o domínio da fraude. É um lugar reservado para quem usou o dom da razão para enganar, para quem quebrou o laço de confiança que, no fim das contas, une a sociedade. O touro, por definição, é um cidadão daqui. E dentro de Malebolge, que tem 10 valas, 10 fossos diferentes, a nossa investigação aponta para um lugar específico, a 10ª e última vala. O lar dos falsificadores. É exatamente aqui que o caso contra o touro se torna incontestável. E para a gente entender bem, olha só essa comparação. O próprio Dante coloca nesse lugar um pecador, um tal de Gianni Schicchi, que foi condenado por se passar por outra pessoa para levar vantagem.
O que o touro fez? Foi exatamente isso, só que numa escala monumental. Ele não usou um simples disfarce. Ele viveu uma mentira inteira como Satoru Akefo, enganando todo mundo. Então, para resumir, as acusações contra ele são duas, e bem claras. Primeiro, falsificador de pessoas, por causa de toda a farsa do Satoru Akefo. E segundo, falsificador de coisas, porque ele vendeu a Lokakaka como se fosse uma cura milagrosa, quando, na verdade, era uma alquimia corrupta que pervertia a própria ideia de medicina e cura. E agora? A gente chega no clímax da nossa análise. O veredito está dado. Mas qual seria a punição eterna para o touro? No inferno de Dante, a justiça não é só punição. Ela é poética. É o famoso princípio do contrapasso. A ideia é que a punição de um pecador no inferno reflete, de uma forma irônica e perversa, os crimes que ele cometeu em vida. O castigo não é só sofrimento pelo sofrimento, é uma lição eterna sobre o próprio pecado. E a punição do touro seria algo terrivelmente pessoal. Pensa comigo, o corpo de pedra dele, que era fonte de tanto orgulho, apodreceria com doenças, uma paródia da sua suposta superioridade. Aquela calma, aquele controle todo, seria trocado por uma fúria animal, com ele preso para sempre na identidade falsa do Akefo. E a calamidade, a arma dele, agora se voltaria contra ele, transformando-o num imã para todo tipo de desgraça. E talvez o mais cruel de tudo, por dentro ele estaria congelado, sem conseguir acessar aquelas memórias e sonhos que lhe diziam serem a única coisa que importavam na vida. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A punição do touro, lá na vala dos falsificadores, já é um pesadelo de doença e loucura, o que só mostra o quão grave é o pecado da fraude. Mas isso faz a gente pensar, se essa é a punição para quem comete fraude, que tipo de maldade, que tipo de horror inimaginável espera por aqueles que estão lá no fundo, no centro congelado do inferno?